Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de ciências, continuando o conteúdo sobre a água, e hoje vamos falar sobre os estados físicos da água. Na Terra, a água se apresenta em estado sólido, líquido e gasoso. É o que nós vamos trabalhar, os estados físicos da água. A água pode ser encontrada na natureza em 3 diferentes estados físicos, como eu já falei, o sólido, o líquido e o gasoso. Vamos ver alguns exemplos desses 3 estados físicos da água. No granizo, nas geleiras e nos icebergs, a água está nos estados sólido, que é o gelo. A neve é composta de cristais de gelo microscópicos. Em oceanos, mares, rios, lagos, lagoas, a água está no estado líquido. O ar que respiramos contém grande quantidade de vapor de água, que é a água no estado gasoso. O vapor de água não é visível. As nuvens são visíveis, pois são principalmente compostas de pequenas gotículas de água ou cristais de gelo, formados pelos resfriamento do vapor da água. Então nós podemos analisar que esses 3 estados físicos da água, eles são muito importantes para o equilíbrio da natureza, porque a cada momento nós precisamos de um estado físico da água. Vocês podem ver que durante as estações do ano, os estados físicos da água eles se revezam. No inverno, estação fria, usamos pouca água, porque é um tempo bom para se agasalhar. No verão, consumimos muita água líquida por causa do calor. E assim nós podemos analisar que a água está sempre presente na nossa vida. Ela é fundamental, ela é indispensável para nós, seres vivos. E também, além de ter os estados físicos da água, nós vamos conhecer e estudar as mudanças do estado físico da água. Essas mudanças acontecem também frequentemente na nossa vida. Na natureza, por exemplo, a água muda constantemente de um estado físico para outro. Isso ocorre quando a água passa por processos de aquecimento ou resfriamento. Essas mudanças de estado físico da água, ela acontece por esses 2 motivos: aquecimento ou resfriamento. São 2 processos muito importantes. Vamos ver alguns exemplos. Quando a água líquida é resfriada e passa pelo estado sólido, no caso o gelo, essa mudança de estado físico é denominada de solidificação. É o mais simples que nós podemos conhecer. Por exemplo, em nossa casa, nós colocamos a água líquida em uma forma para produzir o gelo e colocamos no congelador. Pouco tempo depois, aquela água líquida que está na forminha forma o gelo, ela se congela, fica sólida. Então o gelo, no caso. Ao aquecer o gelo, até passá-lo para o estado líquido, a mudança de estado físico ocorre e é denominada fusão. É quando o gelo derrete. O gelo está no estado líquido e nós deixamos ele ao meio ambiente livre, aí ela vai se derretendo e se transformando em água novamente. Esse processo de mudança de estado físico é denominado de fusão. Quando a água líquida é aquecida e passa para o estado gasoso, que é o vapor de água, ocorre a vaporização, que pode ser lenta ou rápida. A vaporização pode ser dessas 2 formas, ela pode ser lenta ou rápida. A vaporização lenta é quando nós colocamos roupa no varal para secar. Recebe o nome de evaporação. A vaporização rápida é a formação de bolhas no interior do líquido, como ocorre com a água numa panela levada ao fogo,
que é chamada de ebulição. As pessoas lavam a roupa e colocam ao meio do tempo para secar. E essa secagem é lenta. Esse processo é chamado de evaporização. E quando nós colocamos a água para ferver, que chega a certa temperatura, aquele vapor de água sobe, ali também é mudança de estado físico da água e é chamado de ebulição. Então nós temos esses dois processos da água líquida. No processo denominado de condensação ou liquefação, o vapor de água é resfriado e passa para o estado líquido. A condensação do vapor de água é um processo envolvido na formação das nuvens na atmosfera. Muito interessante isso para nós conhecermos. Além dessas mudanças de estado físico, a água passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso, ou do estado gasoso para o sólido, e vice-versa. São determinadas através de certas condições de temperaturas ambientais. Esses processos são denominados sublimação ou ressublimação, respectivamente. Então, a condensação ela é um processo mais difícil de se trabalhar, mas não é impossível. Ele não é usado diariamente como os outros, mas acontece. O vapor da água, a água tem que estar aquecida para passar de um estado para outro, formando bolhas, essas bolinhas. Vou dar um exemplo de condensação. As pessoas colocam um refrigerante bem geladinho no copo de vidro e quando não bebe, deixa ali um tempo em cima da mesa, as paredes do copo vão ficar cheias de gotículas de água, as bolhas, e ali é a condensação. A água é gelada, quando ela está voltando ao seu estado normal, na sua temperatura ambiente, ela começa a criar bolhas, ali é a chamada condensação. E a sublimação é quando nós podemos analisar que as condições de temperatura acontecem quando uma mudança de estado físico da matéria é muito rápida. Uma panela, quando está fervendo, você tampa a panela e quando você levanta a tampa da panela, que tem aquelas gotículas de água suspensas na tampa. Então ali é a sublimação. Então são muito importantes nós conhecermos esses estados físicos da água para nosso estudo, para crescer nossos conhecimentos. Vou ficando por aqui, depois continuaremos.